Senhoras e senhores, vídeo 63 do canal. Antes de mais nada, deixem suas inscrições, likes, comentários. Antes mesmo de ver o vídeo, já digam que o vídeo é sensacional. E vamos continuar a nossa leitura da Bíblia, partindo agora para os seguintes capítulos do livro de Êxodos, né? Estamos aqui iniciando ainda este livro, mas já estamos agora dentro de uma história extremamente importante que todo mundo conhece, que é a história de Moisés. Então, sem mais delongas, vamos para Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança diante de Faraó, para que se torne serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou vir os sábios encantadores. E eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: Obstinou-se o coração de Faraó, ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, porte-ás à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara que tomou em serpente. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me para ti, para dizer-te: Deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não os tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em seu sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as águas empoçadas, para que se tornem em seu sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. De modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio, para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então aqui começam algumas situações, né, de tentar convencer o Faraó a libertar o povo de Israel, porém, a partir da leitura fica claro que propriamente Deus vai fazendo com que ele não queira, ele não vai se sentir feliz, tocado, né, motivado, ou como diz o próprio texto, ele vai manter o seu coração rígido como pedra, então ele não vai liberar o povo, vai continuar sem se sentir tocado para fazê-lo. Vamos ver como que se procede nos próximos capítulos, indo para Êxodo 8. Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos.
O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e fazes subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fique somente no rio? Disse Faraó: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti, e das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó: Isso é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levante-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixei ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que te enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas na casa de Faraó e nas casas dos seus servos. E em toda a parte do Egito a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus desta terra. Respondeu Moisés: Não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe e orai por mim. Respondeu Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente não tornes mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma sequer. Mas endureceu Faraó ainda desta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Então, novamente aqui, Moisés tentando convencer, e Deus começando a história, uma das mais conhecidas aqui da Bíblia, que está aqui no início da Bíblia também, em Êxodo, né? As pragas do Egito, Deus começando a trazer pragas, pois Faraó não permitia, num primeiro momento, segundo Deus tinha dito que iria endurecer o coração dele, e agora não sei mais até que ponto há uma influência direta de Deus ou não, sem interpretações, certo, gente? Vamos adiante. Êxodo, capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva.
Porque se recusares deixá-los ir e ainda os retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E ela se tornará um pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinzas do forno e apresentaram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu, e ela se tomou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levante-te pela manhã cedo, põe-te diante do Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco, teria eu estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não deixando ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grave qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e se não recolherem a casa, cairá saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu. E o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca se houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto os homens como animais. Feriu também toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos. Saiu, pois, Moisés da cidade da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao céu, ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então, aqui no capítulo 9, as pragas, as maldições vindas de Deus foram aumentando, e Faraó ainda não se abalando com isso, ainda não crendo, ainda não entendendo a força de Deus, segundo a leitura aqui da Bíblia. No entanto, algumas pessoas já temendo, fazendo aquilo que Deus vinha pedindo. Já eram algumas pragas, algumas pessoas já ficando tementes, mas Faraó ainda se mantendo irredutível,
a Deus, então, continuando a sequência de pragas no Egito, sem sucesso para a tirada do povo de Israel, pois Deus ainda entendeu que Faraó estava querendo apenas que ele cessasse a praga, mas ainda não estava temendo Deus, não era temente a Deus, não estava vendo que Deus é, de fato, Deus, certo? Então era essa a nossa leitura de hoje. Novamente, quem puder ajudar, comentando, divulgando e se inscrevendo no canal, compartilhando e afins, eu ficaria muito grato, certo, meu povo? Então, obrigado a todos e todas e até o próximo vídeo.